Como é que uma nação encara de frente os seus maiores desafios, como a pobreza e a desigualdade? Olha, não é por acaso, não. É com um plano. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no projeto de política social do Brasil. Pensa assim, uma rede de segurança para proteger quem precisa e uma escada para ajudar a subir na vida. Um sistema pensado, estruturado para construir uma sociedade mais justa. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa. Como um país consegue, de forma planejada, construir um sistema mais justo para todo mundo? A resposta que o Brasil deu para essa pergunta é exatamente o que a gente vai analisar agora. Certo, vamos alinhar o conceito principal aqui, política social. E olha, é bom deixar claro que não estamos falando de ações isoladas, de caridade, não. É um sistema completo, uma estrutura que o país criou para proteger, e mais do que isso, para promover o bem-estar de todos os seus cidadãos. E aqui a gente chega no coração da coisa, sabe? Na filosofia por trás de tudo isso. A política social no Brasil não se baseia em quão bem uma pessoa vai no mercado de trabalho. Ela é construída sobre um alicerce muito mais forte: os direitos de cidadania. Esses 4 princípios são tipo o DNA do sistema. Eles garantem que os direitos sociais são fundamentais e não podem ser vendidos ou negociados. Mas o ponto-chave aqui, sem dúvida, é o último: desmercantilizadores. O que isso quer dizer na prática? Que o acesso a suportes básicos não depende do sucesso financeiro de alguém. É uma proteção contra os altos e baixos da economia. Beleza, a ideia é bonita no papel. Mas como isso funciona na vida real? Bom, o sistema se organiza em 2 pilares principais, que trabalham juntos para criar uma base sólida de bem-estar. Pensa assim, ó. O primeiro pilar, a proteção social, é a rede de segurança. Ela tá lá para segurar a onda em momentos difíceis, sabe? Desemprego, uma doença, a chegada da velhice. Já o segundo pilar, a promoção social, é a escada de oportunidades. O foco aqui é investir nas pessoas, dar as ferramentas para que elas possam crescer e prosperar. Dentro da rede de segurança, a gente encontra os sistemas que são o núcleo da Seguridade Nacional, né? Isso inclui o sistema de saúde universal, a previdência, que garante aposentadorias e pensões, e a assistência social, para quem está em situação de vulnerabilidade extrema. Agora, do outro lado, na escada de oportunidades, o papo é outro. O foco é no futuro. A gente está falando de investimento em educação de qualidade, políticas para gerar trabalho e renda, acesso à moradia digna e também fomento à cultura e ao esporte. A ideia aqui é construir capital humano e social. Tá, a gente já entendeu a teoria, a estrutura, mas e na prática? Como o Estado faz isso acontecer no dia a dia das pessoas? Quais são as ferramentas que ele usa? Basicamente, o sistema funciona com 3 grandes alavancas. A primeira é o dinheiro vivo, através de transferências diretas para as famílias. A segunda é a oferta de serviços essenciais, como saúde e educação. E a terceira, que é super importante, são as regras do jogo, como a regulação do salário mínimo, que garantem uma proteção básica para todo mundo. Para ter uma ideia do tamanho dessas transferências monetárias, basta pensar em programas que quase todo mundo conhece, como o Bolsa Família e o BPC. Eles colocam recursos direto na mão de milhões de famílias, garantindo uma renda mínima para o essencial. Mas olha só, a política social vai muito além do dinheiro. O Estado também atua fornecendo uma gama imensa de serviços. E os números são impressionantes. Moradia, alimentação escolar, saúde. É um compromisso de garantir que as necessidades básicas da população sejam atendidas de forma direta. E aí vem um dado que muita gente não para pensar. Isso tudo não é só um gasto, é um baita motor para a economia. A implementação de todos esses serviços cria quase 5 milhões de empregos diretos para professores, médicos, assistentes sociais e muitos outros profissionais. Claro que para manter toda essa engrenagem girando, é preciso um investimento financeiro muito significativo. Vamos dar uma olhada nos números para entender a dimensão desse compromisso do país com esse modelo. Este gráfico aqui não deixa dúvida, a tendência é claríssima. Ao longo de 15 anos, a fatia do produto interno bruto, ou seja, de toda a riqueza do país, dedicada ao gasto social cresceu de forma consistente, passando de uns 19% para mais de 25%. Isso mostra uma decisão política de priorizar essa área. E para onde foi essa grana toda? Se a gente pegar o ano de 2010 como exemplo, a Previdência Social levava a maior fatia. Logo depois, vinham a educação e a saúde. Esses 3 setores, sozinhos, representam a maior parte do investimento social do país. Certo,
A pergunta que não quer calar é: valeu a pena? Todo esse esforço, todo esse investimento deu resultado? Bom, os dados contam uma história bem poderosa de transformação social. Olha que impressionante esta linha do tempo. Em 1995, a gente está falando de quase metade da população vivendo em situação de pobreza. Aí, ali por 2003, alguma coisa muda. A curva começa a cair e cair rápido. Em pouco mais de uma década, dezenas de milhões de pessoas saíram da pobreza. É uma mudança gigantesca. E não foi só a pobreza que recuou, não. A desigualdade, medida pelo famoso índice de Gini, também teve uma queda bem importante de 10% nesse mesmo período. Isso é um sinal de que a distribuição de renda no país começou a ficar um pouco mais equilibrada. E aqui tem um detalhe que é talvez o mais revelador de toda essa análise. A citação da fonte original mostra que a queda da desigualdade acelerou antes de a economia voltar a crescer com força. O que isso sugere? Que foram as políticas sociais o verdadeiro motor dessa transformação, e não apenas a maré alta da economia beneficiando todo mundo. E isso tudo nos traz a uma reflexão final, uma grande pergunta que fica no ar. A experiência brasileira parece sugerir que o investimento sério e bem estruturado em política social pode não ser apenas uma consequência do desenvolvimento, mas sim uma de suas principais causas. Uma ideia e tanto para se pensar.